Fala rapaziada, tudo bem? Mais um vídeo de história aqui pra vocês. No último vídeo eu trabalhei o renascentismo e no vídeo de hoje eu vou estar trabalhando os conceitos de absolutismo e mercantilismo. São conceitos bem importantes que, embora às vezes não cobrem muito, tipo, a fundo deles, você entender o que foi, né, e quais as ideias, as características desses conceitos te ajuda e geralmente aparecem questões, não questões específicas desse assunto, mas questões que vão trabalhar algum assunto que vão usar esses conceitos, ok? Então, vamos lá, primeiro eu vou começar falando sobre o absolutismo. O que era o absolutismo? O absolutismo ele é um sistema político que concentrava todo o poder na mão do rei. É um sistema político que ele durou ali, que ele começou ali mais ou menos no século XV e durou até o século XVIII. Então, o absolutismo, ele concentrava todo o poder na mão do rei, tanto o legislativo, tanto o executivo, tanto o judiciário. Todo o poder estava na mão do rei. Por isso se chama absolutismo, porque era um poder absoluto na mão do rei. E a justificativa que o povo na época tinha para todo o poder estar na mão do rei era que era a teoria do direito divino, ou seja, o poder vinha de Deus, ou seja, como se o rei fosse um escolhido de Deus para ter o poder. Então, tipo assim, o povo acreditava que todo o poder que o rei tinha vinha de Deus. Se o poder vem de Deus, tem que o poder tem que estar todo para Deus. Ou seja, se ele era um escolhido de Deus, o poder tinha que estar todo com ele, porque era a vontade de Deus. Então, era a ideia que as pessoas na época tinham, que fez com que esse poder fosse centralizado na mão do rei, ok? O contexto do absolutismo ele surgiu com o fim ali da Idade Média, né, o fim do feudalismo, na formação dos estados nacionais ali mesmo. Então, com o fim do feudalismo europeu, né, começou a surgir ali esse absolutismo, todo o poder concentrado na mão do rei, pois o rei era o escolhido de Deus, pois o poder vinha de Deus, ok? As características que tinha o absolutismo era, como eu já disse para vocês, o poder todo centralizado na mão do rei, uma burocracia estatal organizada, um exército permanente, a aliança com a burguesia, porque essa aliança com a burguesia fazia com que a burguesia apoiasse o rei, apoiasse o absolutismo, e em troca disso, o rei ele protegia os interesses econômicos da burguesia. Então existia essa relação entre a burguesia e o rei, porque a burguesia defendia os ideais absolutistas e o rei defendia os interesses econômicos da burguesia. Então tinha essa aliança. O absolutismo, eu tentei resumir tudo que ele é, né? Eu falei para vocês qual era o contexto, falei qual que era ali no final do feudalismo, né? A definição dele, que era o poder centralizado na mão do rei, a justificativa, a teoria do direito divino, que é o poder vem de Deus, e as características são essa, centralização de poder, exército permanente, burocracia estatal, é, e, e a relação entre absolutismo e a burguesia. Então, o néctar do absolutismo é isso. E daí eu vou ligar agora com o mercantilismo. O que foi o mercantilismo? O mercantilismo a gente vai ver mais ou menos ali na mesma época, do século XV até um século XVIII ali. O mercantilismo ele foi um conjunto de práticas econômicas, né, que fortaleceu o absolutismo. Então eles estão ligados. O absolutismo, né, que era um sistema político, e o mercantilismo era um conjunto de práticas econômicas. Quais eram essas práticas econômicas, né? Primeiro, a gente tem que entender que o objetivo do mercantilismo ele era aumentar a riqueza e o poder do Estado, ou seja, era ganhar mais riquezas, mais bens, mais materiais para o Estado, ou seja, era enriquecer o Estado. Esse era o objetivo do mercantilismo. E qual era o princípio central dele, né? Era o metalismo, ou seja, a busca por prata, por ouro. Então eles queriam bens preciosos, queriam esse tipo de riqueza, prata, ouro, que vai ser muito importante para enriquecer o Estado, ok? Então a riqueza de um país nessa época ela era medida pela quantidade de ouro e de prata que um país tinha, legal? É, Agora eu vou falar um pouco sobre como funcionava, né? Quais eram as políticas típicas que eram apresentadas no mercantilismo. Uma política muito presente que a gente vai ver no mercantilismo é o colonialismo, né? É o que aconteceu com o Brasil. O Brasil foi uma colônia de Portugal, é, com
objetivo de gerar riqueza para, para Portugal, entende? Então, quando a gente via lá a extração do ouro no Brasil, com um foco de enriquecer a coroa portuguesa. A gente vai ver isso então no Brasil. Uma característica importante desse colonialismo era que a colônia só podia comercializar com a coroa. Então, tipo assim, lá no início da colonização, né, durante a colonização do Brasil, o Brasil só podia comercializar com Portugal. Então, a gente vai ver essa característica, né, do colonialismo dentro do mercantilismo, que é a colônia só podia comercializar com a coroa. Por quê? Porque isso enriquecia a coroa. A gente só vai ver o Brasil comercializando com outros países quando a gente vai ter lá depois, né, a abertura dos portos às nações amigas. Mas enquanto isso, o Brasil só vai comercializar com Portugal para enriquecer Portugal, que foi o que aconteceu. É, Outra coisa que a gente vai ver é uma balança comercial favorável, ou seja, o, o mercantilismo ele vai buscar trazer para um país exportar mais do que importar, ou seja, ele quer vender mais, exportar mais do que ele tem que ficar importando dos outros países. É outra característica do mercantilismo. A gente vai ver esse monopólio comercial que eu expliquei para vocês, que a colônia só podia comercializar com a metrópole. A gente vai ver a cobrança, né, de tarifas, de impostos para enriquecer ainda mais, né, a produção nacional, para enriquecer ainda mais o Estado, e a gente pode vai relacionar com o absolutismo. Por quê? Porque o mercantilismo ele sustentava financeiramente o rei, ele sustentava o absolutismo. Então, enquanto o absolutismo ele vai ser o sistema político que vai concentrar o poder na mão do rei, o mercantilismo vai ser como se fosse um sistema econômico, um conjunto de práticas econômicas que vai enriquecer esse rei, que vai enriquecer o Estado, entendeu? É, ele vai ser um... Então, a gente vai ter essa relação do absolutismo com o mercantilismo, por quê? Porque enquanto no absolutismo eu concentro todo o poder na mão do rei, o mercantilismo, que era a prática econômica praticada no absolutismo, ele vai pegar todas as riquezas, um pouco que ele vai pegar de imposto, que ele vai pegar das colônias e vai levar tudo para enriquecer o Estado. Então é isso. Revisando aqui, absolutismo é centralização do poder na mão do rei, né? Todos os três poderes na mão do rei, por causa da teoria do divino, ou seja, que o poder vinha de Deus, ou seja, o rei era como se fosse um escolhido de Deus. Ali no final do feudalismo, né? A gente vai ver isso ali no final do feudalismo, início da Idade Moderna, com essas características, centralizar o poder e a relação do absolutismo com a burguesia, porque sustentava os interesses econômicos da burguesia. Mercantilismo vai ser um conjunto de práticas econômicas que vai sustentar o absolutismo, práticas econômicas nas quais a gente vai ver buscar aumentar a riqueza dos reis, né, aumentar a riqueza do Estado, e com isso a gente vai adotar as práticas de colonialismo, as tarifas, o monopólio comercial, vão tentar monopolizar todo o comércio para eles, né? Então, absolutismo vai ser essa concentração do poder e o mercantilismo vai ser o que vai sustentar isso, vai juntar riqueza para aumentar o poder do rei e para aumentar o poder do Estado. Então, absolutismo e mercantilismo é isso, tentei resumir bem. Essa é a teoria para vocês poderem entender o que agora significa o mercantilismo, o que foi o mercantilismo, entender o que significa absolutismo e como funcionou o absolutismo. É isso, tentei resumir bem para vocês. Eu vou deixar essa aula aqui com vocês e retomo na próxima, provavelmente falando sobre o iluminismo, que vai ser um oposto a esse absolutismo. Mas isso é conteúdo para o próximo vídeo. Valeu por assistir e muito obrigado.